leitura a partir do verso 1. Diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, no outro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomou nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, isso aqui é a Tua palavra, Pai. Te apresentamos, meu Deus, esse capítulo. Te pedimos que abra, Senhor, os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor, e fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra, meu Deus. Oração fazemos mais uma vez a Ti, te pedindo, Senhor, o Teu entendimento, para entendermos a Tua palavra e aplicarmos em nossas vidas. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Quando eu preparava o sermão, eu separei em duas partes. Separei do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 13 e do versículo 14 ao verso 21. E o verso 14 já é a oração do apóstolo Paulo. Mas antes de nós darmos início, vamos fazer uma simples recapitulação daquilo que nós já vimos anteriormente, que seria o que foi falado pelo apóstolo no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, nós vemos o plano eterno de Deus em Cristo Jesus, assim como as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. No capítulo 2, foi nos mostrado como esse plano nos alcançou, tirando-nos da morte para a vida e unindo judeus e gentios. Agora, no capítulo 3, nós veremos como esse mistério foi revelado a Paulo e qual o propósito disso para a igreja. Ele começa no verso 1: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, de Jesus Cristo, por vós, os gentios. O apóstolo Paulo, nesse tempo, quando escrevia essa carta, ele estava preso em Roma. Ele estava encarcerado, sem liberdade de locomoção, não podia ir e vir como quisesse, estava trancado numa cela. Mas ele, mesmo trancado, ele não se considerava prisioneiro de Roma. Roma podia ter prendido Paulo, podia ter prendido o seu corpo físico
mas não conseguiu prender, não conseguiu impedir que o evangelho se espalhasse, não conseguiu impedir que, mesmo de trás das grades, ele escrevesse cartas que até hoje edificam a comunidade cristã e nos mostram o direcionamento que nos aproxima de Deus, assim como a revelação do propósito de Cristo. Por isso, ele se via como prisioneiro de Cristo, porque era Cristo quem determinava seus limites, sua missão, sua palavra e o rumo da sua vida. Verso 2, ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo fala que a ele foi entregue a revelação, por meio da graça, do mistério da obra de Cristo. Ele conseguiu obter, através da graça de Cristo, essa revelação daquilo que serviria aos gentios. Ele recebeu o entendimento do ministério, algo que havia sido anunciado pelos profetas, mas que não havia tido um entendimento ou um esclarecimento, mas que agora, plenamente, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo e se tornou o seu ministério, o ministério de anunciar Cristo aos judeus e aos gentios que não tinham ligação alguma com o reino de Deus e com a promessa de Cristo na antiga aliança. No verso 6, ele nos mostra qual foi esse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Esse mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o Evangelho começou a ser pregado primeiro aos judeus da circuncisão, assim levando a igreja ao crescimento. Mas pelo Espírito, Paulo recebeu o entendimento que seu chamado era anunciar essa mesma graça aos gentios, mostrando que a salvação não dependia de obra, mas da fé. E vimos lá em Efésios 2, versículo 8. Você pode ler, né? Verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. No verso 7, ele diz o seguinte: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O apóstolo Paulo reconheceu que seu ministério não veio por meio de merecimento ou de capacitação, não veio porque ele havia estudado e havia sido instruído, mas veio por meio da graça de Cristo. E ele entende que toda obra que ele realiza é feita através da graça de Cristo na vida dele. Então, com isso, ele tem um entendimento verdadeiro e genuíno de quem ele é e do papel que lhe foi dado por Cristo Jesus, assim como a honra, a graça de poder anunciar, fazer parte da grande obra, anunciando aos gentios a mensagem da salvação por meio da graça. No 9, ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais
nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo explica que esse mistério esteve oculto em Deus desde o princípio dos séculos, mas agora foi revelado para que, por meio da igreja, fosse conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Tudo isso fazia parte do plano eterno realizado em Cristo Jesus. Assim, fica claro que a salvação não foi algo improvisado, algo de última hora que Deus teve que criar para corrigir o homem, mas sim algo que foi planejado desde os séculos antigos, desde antes da fundação do mundo, mostrando assim a multiforme sabedoria de Deus e o seu poder e controle para fazer com que tudo acontecesse conforme ele havia planejado. Paulo conclui animando os efésios, ainda que ele sofresse, suas prisões resultavam em glória para eles. Assim a gente encerra a primeira parte, vamos dar início agora à segunda parte e depois eu voltarei com explicação e aplicação dos textos que nós lemos até agora. Então agora nós damos entrada à oração de Paulo pelos gentios. Ele começa no verso 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo se prostra diante de Deus como sinal de reverência e submissão ao Pai de toda a família, tanto as que já estão nos céus, como das que ainda estão na terra. Ele agora faz uma revelação, novamente, do plano de Deus, mostrando mais uma vez que o plano de Deus é ser o pai de uma família, ter muitos filhos, para que esses filhos sejam herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo Jesus. E ele fala da família que está no céu, como a que está na terra. E na sua oração a seguir, ele prossegue com uma progressão espiritual, começando pelo pedido de fortalecimento, de habitação, compreensão e plenitude. No verso 16, ele nos fala sobre o fortalecimento. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo, ele não pede que a situação exterior seja mudada. Ele não pede que Deus interfira diretamente naquilo que as pessoas estão passando, nas suas confusões, nas suas dificuldades, na sua luta diária, mas pede que Deus os fortaleça interiormente. Ele pede que Deus fortaleça e capacite o homem interior de cada um no seu espírito, que Deus transforme, dê entendimento e torne forte, que Deus revigore o homem interior desse povo de Éfeso. Verso 17. Agora ele fala sobre a habitação, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Ele pede agora que Cristo habite no coração do homem pela fé, e estando ele enraizado no amor. Verso 18, ele nos fala sobre a compreensão. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Para que ele pede a compreensão, para que entendamos qual seja a largura do amor de Deus, que alcança todo mundo, de forma que vai de uma extremidade a outra e alcança todas as pessoas. Ou seja, o amor de Deus é largo, é amplo e consegue alcançar todos. Para que entendamos qual seja o comprimento desse amor que é eterno, de forma que é duradouro, que não tem fim, que não acaba, que é desde a fundação dos séculos. Para que venhamos entender qual seja a profundidade desse amor que alcança o homem no mais profundo lamaçal do pecado, e qual seja a altura desse amor que pega esse homem e leva até o céu. E no verso 19, ele continua: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele continua pedindo que nós venhamos ter um entendimento, que venhamos compreender esse amor que é largo e comprido, alto e profundo, de forma que o conhecimento e a compreensão não venham somente de ouvir e escutar, mas que venha de uma caminhada dia a dia, aprendendo, conhecendo, provando, entendendo e aplicando esse amor de Cristo em nossas vidas.
No verso 19, parte B, ele diz: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui ele fala sobre a plenitude de Deus, que é sermos cheios da plenitude de Cristo, de forma que nos tornaremos iguais a Ele e semelhantes a Ele, plenos. E assim se cumprirá o que está escrito em João 17, 26, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu também neles esteja. Agora que nós já temos um entendimento já passamos por todo esse capítulo, já vimos todos os versículos e já conseguimos ter uma base do que cada um desses versículos quer dizer, assim como aquilo que o apóstolo Paulo quis passar. Agora a gente vai entrar nas partes das aplicações, como podemos aplicar isso em nossas vidas. Verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo está preso em Roma, mas não se vê como prisioneiro de César. Ele se considera prisioneiro de Cristo. Sua vida e missão estão sobre o senhorio de Jesus. Isso nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa identidade não depende de circunstância, mas de quem somos em Cristo. Nos mostra que somos prisioneiros de Cristo, porque assim foi feita a vontade dele quando nós entendemos e nos colocamos no local ao qual ele já havia preparado para nós, que seria o local de servo, de serviço. E aqui o apóstolo Paulo se diz prisioneiro, nos mostrando que devemos sempre reconhecer que não é a nossa situação, o local que nós estamos, aquilo que estamos vivendo, que vai definir quem somos, o que fazemos, o que vivemos ou o que nós iremos falar, mas que constantemente devemos pedir conselho ao Senhor, pedir discernimento para saber o que devemos fazer, o que devemos falar e como devemos agir em todas as situações. Em Filipenses 1, entre 12 e 14, ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mesmo preso, a prisão de Paulo não serviu para a sua vergonha, não serviu para atrapalhar o Evangelho, a progressão da sua mensagem aos gentios. Muito pelo contrário, serviu para a intercessão do apóstolo Paulo, porque mesmo preso, ele intercede. E a gente vê aqui no verso 14 a intercessão dele pela igreja de Éfeso, de forma que a sua prisão serviu para o progresso do Evangelho, para o crescimento da igreja, e tem servido até hoje. Algo que aconteceu há séculos atrás ainda tem edificado a nós hoje, inclusive está nos edificando essa noite. Amém. Do verso 2 ao 5, ele revela o mistério da graça. Ele fala sobre o mistério da graça. Paulo recebeu pela graça a responsabilidade de pregar aos gentios. O mistério, agora revelado, algo oculto nas eras passadas, mas desvendado pelo Espírito. Não é revelação, uma revelação que foi inventada pelo apóstolo Paulo, algo que ele precisou criar, tirar de sua mente para dizer que seria daquela forma, mas foi algo que foi confirmado pelos apóstolos e profetas, a saber Colossenses 1, 26 ao 27, 26 e 27, diz: um mistério que esteve oculto, mas agora foi manifesto. E o conteúdo desse mistério nós vemos ali no verso 6, que fala que os gentios agora são co-herdeiros, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo. Co-herdeiros, eles herdam igualmente as promessas. Vemos isso lá em Efésios 1, do verso 3 ao 14, que fala sobre a herança espiritual que temos em Cristo. Membros do mesmo corpo, não há mais um muro de separação. Isso foi visto em Efésios 2, Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16.
falava sobre Cristo, que derrubou o muro de separação que havia entre os judeus e os gentios, entre os circuncisos e os incircuncisos. E agora, co-participantes da promessa de Cristo, eles recebem o mesmo Espírito e a salvação que os judeus receberam. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. De forma que esse verso nos mostra que não existe uma segunda classe no reino de Deus, não existe puros e impuros, não existe um povo que é maior do que outro, que é mais santo do que outro. Agora todos eles estão em igualdade espiritual, são herdeiros e co-herdeiros com Cristo, são o mesmo povo, têm o mesmo Espírito e são salvos pela mesma salvação, a saber, a graça, o ministério da graça e não de obras. No verso 7 ao 9, Paulo fala sobre o seu ministério, que ele reconheceu que foi feito ministro pela graça e poder de Deus, não por mérito. Ele se considera o menor de todos os santos, mostrando uma humildade verdadeira. E ele mostra a sua missão, anunciar as insondáveis riquezas de Cristo e iluminar os gentios sobre o plano de Deus. Missão essa que não fica só com ele, mas que é a nossa missão hoje: espalhar o Evangelho a toda criatura, aos gentios, aqueles que estão andando na contramão de Cristo, estão andando seguindo o rumo do mundo, como vimos em Efésios capítulo 2, que estão alienados pelo príncipe da potestade do ar, aquele que governa o mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, entre o verso 9 e 10, diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Mostrando que, assim como Paulo reconheceu que o seu ministério foi através da graça, nós devemos reconhecer que somos o que somos pela graça de Deus. É ela que nos capacita, é ela que nos instrui, é ela que nos dá as oportunidades, é ela que nos dá o conhecimento. Assim como é ela que faz com que tudo o que venhamos fazer frutifique. É a graça de Cristo que dá o crescimento, e não o nosso conhecimento próprio ou a nossa força de vontade. Do verso 10 ao verso 11, nós vemos o propósito eterno. O plano de Deus é que a igreja manifeste a multiforme sabedoria de Deus aos homens, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa revelação é parte do propósito eterno de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz: as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos anelam prescrutar essas coisas, eles buscam ouvir essas coisas que manifestam a glória do Senhor. E a nós, igreja, nos foi dado o papel de manifestar a multiforme sabedoria de Deus, não só aos homens, mas aos principados e potestades nos lugares celestiais, através da graça e sabedoria que temos em Cristo Jesus. A existência da igreja hoje é prova do poder de Deus, da sabedoria e da fidelidade de Deus. A igreja está de pé, está firme, só mostra cada dia que Cristo está no controle e que o seu plano de séculos atrás continua ativo, continua de pé e continua sendo executado, mostrando mais uma vez a sua imensa glória, multiforme sabedoria e seu poder e controle sobre todas as coisas. Amém. Do verso 14 ao verso 15, o apóstolo Paulo fala
sobre a reverência e submissão que devemos ter. O apóstolo Paulo se prostra diante de Deus, mostrando reverência e submissão ao Pai, mostrando que o Pai é a fonte de toda a família no céu e na terra, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz questão de deixar claro, no verso 14, que ele diz: me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu me prostro diante de Deus verdadeiro, diante do Pai eterno, a orar por vocês, nos mostrando que devemos nos prostrar constantemente à presença do Senhor, nos humilhar verdadeiramente e pedir coisas que são para o crescimento, não só nosso, mas da igreja espiritual, da igreja de Cristo, que devemos sim reconhecer quem somos, que somos parte da sua família, mas que somos filhos de um Pai que tem controle sobre toda a família e que quer o bem de toda essa família. E por isso ele se prostra, ele reverencia esse Pai como um pedido que ele dê bênçãos espirituais a esses filhos espirituais. No verso 16, ele começa com um pedido do poder interior, o pedido da capacitação do homem. Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder no homem interior pelo Espírito. Não é uma mudança externa, mas uma transformação interior que sustenta a nossa fé e a nossa caminhada. Nós devemos buscar no Espírito, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio à falta de vontade de orar, mesmo em meio à falta de vontade de ler a Bíblia, mesmo em meio à falta de vontade de prestar culto, de prestar louvor e adoração ao Senhor, ele fala que nós devemos buscar a força espiritual, devemos orar para que tenhamos essa força, e não só nós, mas nossos irmãos tenham forças espirituais, para que, mesmo em meio ao desânimo, eles venham continuar perseverando em fé e rompendo, crescendo em graça, em amor e em sabedoria. O verso 17, a fundação em Cristo e no amor. Ele pede em sua oração que Cristo habite no coração pela fé, firmando-nos e enraizando-nos no amor. O amor que nos mantém firme e nos liga a Deus e aos nossos irmãos. Ele fala que nós devemos cultivar um relacionamento pessoal e contínuo com Cristo, que devemos constantemente buscar que o amor de Cristo venha a habitar em nossos corações através da fé, e que devemos enraizar a nossa fé também no amor de Cristo, que assim iremos crescer e Cristo irá crescer em nós e habitar em nós cada vez mais. Do verso 18 até o verso 19, parte A, ele fala que ele pede que venhamos ter a compreensão do amor de Cristo, que venhamos entender a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo, que venhamos entender a largura que alcança todos ao redor, que venhamos espalhar o amor de Cristo, mostrando a todas as pessoas ao nosso redor que o amor não é só para nós, mas que são para eles também. Porque só vamos entender o amor de Deus quando começarmos a viver o amor de Deus. E como vamos viver? Aplicando, mostrando o amor dele aos outros. Então, se queremos entender a largura do amor de Cristo, devemos espalhar o amor de Cristo àqueles que estão ao nosso redor, para que eles sejam alcançados e dessa forma possamos ver que o amor de Cristo é largo para alcançar a todos. Que venhamos entender o cumprimento do amor de Cristo, que é eterno, de forma que cada vez que permanecemos e prevalecemos em fé, prevalecemos em Cristo, o amor dele se mostra eterno e constante. E assim, ao consolarmos e falarmos da vida dos outros irmãos, estaremos mostrando o amor de Cristo, que é duradouro, que é eterno, que não é facilmente abalado. Que possamos mostrar a altura, ter um entendimento da altura e da profundidade de Cristo. E como teríamos esse entendimento? Pregando o Evangelho de Cristo, que tira o pecador do seu estado de pecador e leva à altura, que seria tirar da profundidade, levar à altura, tirar o pecador do seu pecado e levar a Cristo aos céus. Então, se queremos entender
a altura e a profundidade desse amor de Cristo, devemos espalhar o amor de Cristo às pessoas que estão em estado deploráveis de pecado, a pessoas que muitas vezes já não estão nem mais na lama, mas muitas vezes já viraram parte da lama. Como assim já viraram parte da lama? Pessoas que não apenas vivem sob a direção do príncipe das trevas, de forma inconsciente, pessoas que estão no mundo, que pecam todos os dias, mas pessoas que agora colaboram com ele. Porque o amor de Cristo não deve ser mantido somente a nós cristãos, mas a pessoas que estão lá fora. Mas a pessoas que estão lá fora que também já são do outro mundo. Como temos aí relatos de macumbeiros que se converteram, de feiticeiros que aceitaram a Jesus, que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Então devemos orar para que o amor de Cristo penetre essa profundidade e traga a eles a essa altura do seu amor e da sua plenitude. Para que o amor de Cristo se revele a essas pessoas também. E só dessa forma nós iremos entender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Cristo. E assim nós iremos experimentar diariamente e constantemente, mesmo sem compreender completamente esse amor de Cristo. Verso 19, parte B, nos fala da plenitude de Deus. Paulo ora para que sejamos cheios da plenitude de Cristo, semelhantes a Ele, plenos em seu amor e sua graça. Ele diz que devemos buscar maturidade espiritual e vivência plena do amor de Cristo. Que quando nós entendermos o amor de Cristo e praticarmos, que quando nós compreendermos a fundação de Cristo no amor e buscarmos ser firmes e enraizados neles, que quando nós tivermos o nosso homem interior fortalecidos em Cristo Jesus, é aí que nós iremos ser sua imagem e semelhança. É aí que nós iremos exalar a graça de Cristo e o amor de Cristo. Para finalizar, o capítulo 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. John Stott diz que essa capacidade é composta de 7 etapas, baseadas no fato de que Deus é poderoso, primeiro, para fazer, pois não está ocioso, nem inativo ou morto. Então Deus tem total poder para fazer o que pedimos, pois Ele escuta nossas orações e responde. O que pensamos, pois Deus tem total poder para ler os pensamentos e responder. Tudo, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo, pois as suas expectativas são mais altas que as nossas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo, pois a sua graça não é dada por medida racionada. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, pois é o Deus da superabundância. E no verso 21, nós encerramos: e a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E assim nós encerramos a nossa exposição de Efésios capítulo 3, enfatizando que a glória de todas as coisas é para Deus, que a graça de Deus é quem opera todas as coisas, sejam através de nós, sejam em nós, seja no nosso irmão, seja no nosso familiar, nos judeus, nos gentios, nos dá circuncisão como nos dá incircuncisão. É a graça de Deus que opera e que transforma todas essas coisas e que faz tudo conforme a sua vontade, dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo conforme o seu querer e a sua vontade, simplesmente para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome, para mostrar tanto aos homens quanto aos principados e às potestades a plenitude e a multiforme graça da sua sabedoria, do seu poder, da sua autoridade e do seu controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso nós louvamos e encerramos o culto de hoje com esse versículo e com a oração. Convido os irmãos a se pôr de pé neste momento para fazermos a oração final.
Sim, meu amado Deus eterno, Pai. Graças te damos pela tua maravilhosa graça que tem nos direcionado, Senhor, desde o momento que nós nascemos até estarmos aqui essa noite, Pai. Amém, Senhor. Que tem preparado todas as coisas desde antes da fundação dos séculos, meu Deus. Te agradecemos porque a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, abrange todo o conhecimento de nossas vidas e daquilo que nós iremos vivenciar. Te agradecemos, Senhor, porque tudo que nós passamos é fruto da tua graça e da tua misericórdia. Te agradecemos porque tudo que sabemos e tudo que temos e tudo que somos reflete, Pai, o teu imenso amor e a tua imensa glória, meu Deus. Te agradecemos porque tu se mostra poderoso através das nossas vidas. Amém. Te agradecemos porque tu nos permite, Senhor, mostrar a tua grandeza e a tua glória a todos, Pai, através daquilo que tu faz em nós, meu Deus. Amém. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue, Senhor, operando em nossas vidas, operando os teus milagres, operando o teu querer, operando, meu Deus, as tuas vontades, porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos, Senhor. E sabemos que tu irás, Senhor, realizar a tua vontade, não com miséria, não com pouco, com mixaria, Senhor, mas com abundância, porque o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas, muito além daquilo que podemos sequer imaginar, Senhor Jesus. Te pedimos perdão, porque muitas vezes oramos a Ti, Senhor, sem a convicção de quem Tu és, e te pedimos perdão, porque em nossas orações pedimos pouco, por querer, às vezes, ser humilde, ou não querer exigir demais, e esquecemos que a tua vontade vai prevalecer, que devemos pedir que seja feito conforme a tua vontade, porque o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos, o Senhor é o Pai que ama, que protege, que faz todas as coisas segundo o seu querer e a tua vontade. E que, Senhor, o Senhor nos dê o entendimento cada dia mais, o esclarecimento, a convicção de que a tua graça que opera em nossas vidas e através de nós, e que continua cuidando de nós todos os dias, meu Deus. Te agradecemos por essa graça que está conosco, nos direcionando e nos capacitando. Que a tua graça, Senhor, que tem sustentado a tua igreja, Senhor, nos dias de hoje, e que a tua graça, Senhor, que tem manifestado as tuas obras na vida da tua igreja, meu Deus, para todas as pessoas, Pai. Te pedimos que nos mostre, Pai, como entender e como viver o teu amor, Senhor, cada dia mais, que possamos, Senhor, espalhar o teu evangelho, amém, viver ele, Senhor, anunciar a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que dessa forma possamos, Pai, compreender aquilo que não podemos compreender, mas queremos entender nem que seja, Senhor, uma fração do teu imenso amor, Senhor, da largura e da profundidade, Senhor, que é essa largura, que é esse amor, Senhor, teu, meu Deus. Te pedimos que trabalhe essa palavra em nossos corações, que teu Espírito, Pai, nos conduza, Senhor, durante a semana, para que venhamos aplicar, Senhor, essa mensagem, aplicar esse conhecimento que o Senhor nos passou através da tua graça, Senhor. Que o teu Espírito nos direcione a vivermos segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.